Prezadas irmãs, prezados irmãos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é mais uma oportunidade que nós temos de estar com vocês numa conversa, numa busca de rumo, numa busca de explicações, tendo por base o nosso Evangelho. No dia de hoje, nós vamos acompanhar um trecho da última viagem que o nosso Mestre Maior, Jesus, fez na sua missão física entre nós. O Mestre se encontrava em Cafarnaum, Galileia, e quando ele recebe um chamado de uma família muito amiga dele, em Betânia, a família de Lázaro, e o Mestre, ele, após uma permanência de 2 dias, ele enceta a viagem em rumo a Jerusalém. Conforme nós falamos, seria a última viagem que o Mestre e sua comitiva iria fazer. E desta vez ele escolheu uma rota da viagem que passaria na cidade de Jericó. Existiam algumas rotas que demandavam a Galileia até Jerusalém. E a rota de Jericó era uma das mais utilizadas pelo Mestre, pelo nosso Mestre Jesus. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó, hoje, a gente tem, pela ciência, a arqueologia, estudos que apontam que aquele sítio foi habitado desde 6.000 anos antes de Jesus. E na época de Jesus, existiam 3 cidades de Jericó, na verdade. A primeira delas, a mais antiga, era aquela Jericó, que foi destruída por Josué, não é? Os judeus, após a saída do Egito, eles permanecem 40 anos no deserto de Sinai. E, posteriormente, após a morte de Moisés, a chefia daquele grupo numeroso passou a Josué. E eles iniciam a conquista da terra prometida. E nessa campanha, foi uma campanha militar, não é? Josué leva os seus exércitos, que foram treinados durante 40 anos, em direção à cidade de Jericó, que era uma cidade, naquela época também, uma cidade muito vultosa. E em Jericó, cidade já armada, muralhas, né? A tropa de Josué, ela faz um sítio, envolve a cidade, e aí tem aquele episódio lá narrado, não é? Na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodos. E após alguns dias, Jericó é tomada através de um estratagema que até hoje nos espanta. As tropas de Josué caminharam em torno da cidade algumas voltas e com alarido, gritando, e depois disso foram tocadas, melhor dizendo, né, trombetas, e os muros cederam. As tropas invadiram e foi pesado. No próprio relato, nós encontramos lá que a coisa foi muito forte. Matou-se todo mundo, mulheres, crianças, animais, não é? Foi ali praticamente o início da campanha. Essa Jericó, na época de Jesus, obviamente continuava lá um monte de ruínas. E nesse intervalo aí da conquista até a época de Jesus, os judeus fizeram uma nova Jericó, não é? E na época de Jesus também existia ao lado ali da Jericó feita pelos judeus, ao lado da Jericó destruída por Josué, e existia uma Jericó feita pelos romanos, uma cidade romana.
E este episódio que nós queremos comentar aqui hoje com vocês, né, houve uma cura de Jesus nessa viagem de retorno. E essa cura, ela é um daqueles 53 episódios que são contados pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, não é? Se nós pegássemos os 4 evangelhos e transformássemos num relato só, nós encontraríamos 238 fatos. Desses 238 fatos são dados, não é? Pra gente, são pessoas que fazem ao longo desses 2 milênios um estudo do evangelho que nos apresentam isso. Desses 238 fatos, nós temos 133 que são narrados somente em um evangelho. Nós temos aí 32 que são narrados em 2 evangelhos. E temos aí esses 53, não é? Que são narrados em 3 evangelhos. E apenas 40 que são narrados nos 4 evangelhos. E esse episódio dessa cura de Jesus, o relato de Marcos é o relato mais extenso. Quando a gente estuda Marcos, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade nós estamos aí colhendo, né, os registros feitos principalmente por Pedro, não é? Nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi feito em Roma, não é? Para os romanos, para mostrar que Jesus tinha existido, e Marcos o fez, não é? Com muita coisa que Pedro, que foi testemunha, não é? Inclusive dessa cura de hoje, não é? Pedro mostrava, né? Colocava, né? Dizia como que na visão dele foi acontecido. Nós temos também aqui o relato de Mateus, né? Mateus também foi testemunha. E Mateus aqui coloca um relato mais sucinto. E temos também o relato dessa cura, não é? O título é A Cura do Cego de Jericó. Nós temos o relato também do evangelista Lucas, que Lucas ele coloca esse fato, que ele foi, contaram a ele, outras pessoas contaram a ele que isso tinha acontecido. Mas eu queria aqui me prender mais no relato de Marcos. E é interessante também, isso acontece algumas vezes, né? Os relatos dos 3, eles não têm os mesmos dados, não. É o caso aqui, não é? Marcos, ele afirma, né? Ele diz assim, chegaram a Jericó. Né? Depois ele fala, e saindo de Jericó com seus discípulos, né? Ele deve ter chegado, passado pela cidade dos romanos, a cidade dos judeus primeiros, né? Ele sai, né? E depois entra na Jericó feita pelos romanos, né? Que era a Jericó mais agitada. E o nosso Mateus testemunha, não é, gente? Ele fala que Jesus estava saindo de Jericó, possivelmente, né? Da Jericó, feita pelos judeus. E Lucas, ele não cita, não entra muito no caso, não. O detalhe que mais chama atenção, que Mateus falam que eram 2 os cegos que estavam sentados, não é? Jesus com a sua comitiva, era muita gente. Quando Jesus ele passa com a sua comitiva, né? Mateus fala que eram 2. Já Marcos e Lucas falam que é um só. Mas isso não é muito de espantar, não. Normalmente, naquela época, os cegos, eles andavam em duplas, não é? Para um ajudar o outro, um conversar com o outro, não é? Qualquer deficiência física, deficiência mental naquela época era considerada por os que não as tinham, né, como uma coisa muito grave, não é? Eles sabiam que aquela pessoa só tinha aquele defeito, não é? Aquele fato desagradável, não é? Porque no passado deles tinha alguma coisa que abonasse isso. Isso até nós espíritas também sabemos disso, não é? No raciocínio da lei de ação e de reação. Pois bem, o nosso evangelista Marcos, ele nos dá também o nome deste cego.
não é? Esse cego que quando Jesus passava com sua comitiva no local onde ele estava, ele ouvindo as pessoas falarem, né, que ali estava, não é, o Galileu, né, que estava surpreendendo todo mundo com suas curas, principalmente com suas curas, não é, gente? Nós não podemos nunca esquecer que o que mais chamava a atenção para Jesus eram as curas dele, não é? As pessoas ficavam realmente perplexas como é que Jesus fazia essas curas, e todo mundo também queria, né, os que tinham necessidade, né, queriam ser por Jesus curados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para nós vermos aqui com mais fidelidade o relato do nosso Marcos. Marcos então nos conta a história. E chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e bastante gente, final né, era final da missão de Jesus, não é? Muitas pessoas acompanhavam o mestre. O filho de Timeu, aqui, não é? Marcos, ele diz o nome dessa pessoa que Jesus curou aqui, o filho de Timeu, Bartimeu, não é? Nós sabemos que esse prefixo bar, não é? Antes dos nomes, né, significava filho de, né? Bartolomeu, Bartimeu, Barrabás, sempre era o filho de alguém que estava nominado em seguida, né? Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. É interessante, né? Ele fala cego e mendigo, o que era muito normal, não é? Porque se a família muitas vezes abandonava também, não é? Abandonava aquela pessoa à própria sorte. Foi o caso aqui. E, continua Marcos, né? Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Essa expressão, filho de Davi, era porque Bartimeu aqui, não é? Quando ele fala isso, ele declara que ele acredita, né? Que Jesus era o Messias prometido, não é? Os profetas antigos falaram que o Messias seria da casa de Davi. Essa expressão aqui, filho de Davi, não é? Mostra quando Bartimeu usa essa expressão para chamar a atenção de Jesus, né? Que ele percebia que Jesus era o famoso, o esperado Messias. E ele, Jesus, filho de Davi, compadece de mim. E ele começou a falar, a repetir, a gritar essa expressão, esse chamamento. E as pessoas em redor mandaram que ele se calasse. Está escrito aqui no versículo 48, não é? Ele diz, e muitos mandaram que se calasse. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, compadece-te de mim, não é? Eu gosto sempre da gente parar um pouquinho e ver, mentalizar a cena, né? A cena dessa que a gente está estudando. Ou seja, então, era uma multidão, não é? Acompanhando Jesus, uma multidão vendo aquela outra multidão chegar, e esse cego, não é? Esse cego, ou talvez dois cegos, não é? Ele vendo aquela agitação, e ele procura saber o que é. E dizem, é o Nazareno. Aí ele começa a gritar. E aqui Marcos, não é? Ele nos afirma que Jesus, mesmo a multidão falando, Jesus, não é? Ele para, né? E parando, Jesus diz, chamai-o, não é? E chamaram o cego, dizendo-lhe, confia, levanta, ele te chama. Aí vamos dar uma olhadinha agora, né, gente? No nosso Bartimeu, não é? O que passou no interior dele, não é? Era uma oportunidade que ele estava tendo, não é? De aí retirar aquela pecha, aquele fato terrível que era, né? Ser mendigo, ser cego naquela época. Não tinha nenhum ato, a pessoa vivia totalmente aí, não é? Da graça de outras pessoas. E, ou seja, nesse momento que ele viu que o chamamento dele foi atendido, que o mestre o chamava,
E aqui o Marcos, né, ele coloca aqui um detalhe, esse detalhe aqui é só de Marcos. Ele fala assim, e alijando da capa, não é? Ou seja, eles viviam sentados, né, a Jericó, em épocas do ano, era uma cidade fria, não é? Alijando da capa, então a capa que ele tinha, ele tira para andar mais rápido. E aí ele se aproxima até Jesus. Ele se aproxima, não é? E Jesus para, não é? E Jesus conversa com ele. E falou-lhe Jesus, dizendo, que queres que te faça? Não é? Olha só. Aí o Bartimeu, ele conversa, ele responde a Jesus. E responde de uma maneira muito interessante, não é? Ele chama assim, o cego disse, Rabone, que eu veja de novo. Poucas vezes no Evangelho, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos essa expressão, Rabone. Essa expressão a gente encontra também no Evangelho de João. Naquele momento, não é? Naquele momento que Maria Madalena enxerga Jesus ressuscitado. Ela também chama Jesus de Rabone. Era um tratamento carinhoso, né? De pessoas próximas ao mestre, né? Pessoas que conviviam com ele. E é interessante, como é que Bartimeu, não é? Ele chama Jesus assim com esse carinho, né? Com essa proximidade tão grande, não é? É um fato para a gente pensar o porquê desse Rabone aqui vindo, não é? Desse cego que mendigava na porta na entrada da cidade de Jericó. Provavelmente esse cego, em outras oportunidades, ele ficou sabendo, né, que Jesus tinha passado por ali, não é? E a gente imagina, né, que dentro dele foi criando aquela afeição, aquela expectativa, aquela esperança, né, de um dia ser curado para ele. E o dia chegou, não é? E aí ele fala o que ele quer, não é? Que eu veja. E aí, disse-lhe Jesus, vai, tua fé te salvou. Imediatamente ele viu de novo e o acompanhou pela estrada. São detalhes, né? São detalhes pequenos que a gente para e a gente reflete, não é? Primeiro, a gente pergunta, será que Jesus curava todo mundo que pedia para ele? Obviamente que não, não é? Essas aflições físicas ou aflições espirituais, elas acontecem, não é? Sempre, né? Após um desvio da nossa consciência, não é? A origem da dor física, qualquer dor, é consciencial, não é? A consciência é essa parte em nós, não é? Que permite que nós saibamos que nós existimos, que permite que a gente faça juízo de valor sobre nossas condutas, a gente faz dos outros erradamente, não é? Então, na nossa consciência está a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Quando nós desobedecemos essa regra, automaticamente surge esse mecanismo da dor, não é? Que volta a ações que nós temos que fazer para reequilibrar nossa consciência. Surge a dor. E o mestre, obviamente, que ele curava aquelas pessoas cuja a dor, cuja dificuldade, né, já tinham feito aquelas pessoas reflexões, não é? Que permitiam da pessoa ser curada. Era o objetivo da dor, fazer isso, a pessoa refletir, não é? E nessa reflexão, os passos fundamentais, primeiro, não é assumir, simples, a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco, não é? Você assumiu, você no seu interior, não é? O que está me fazendo, a justiça de Deus, não é? Ela quer que eu pare e reflita, assumir a responsabilidade. Eu sou responsável pela coisa que está acontecendo comigo. Aí é possível, né? Que nós sejamos aí auxiliados aí na cura. E o mestre fala também aqui sobre a fé. A fé é uma coisa muito importante. A fé é uma força interior, gente, que está dentro da gente.
Todos nós. Nós temos aqui uma mônada, né? Algo muito forte, pequeno e forte de Deus dentro de nós. Não é? E essa pequena coisa, essa mônada, isso é um alemão que criou essa palavra, Leibniz, não é? A mônada divina que está em nós, ela procura aí se identificar com o todo, não é? O nosso Pai, não é? Segundo Kardec mesmo nos fala na primeira questão, né? O que é Deus, não é? É uma coisa muito vasta. A mônada que existe em nós, ela quer se sintonizar. Aí surge aí essa força que é a fé. A fé, ela pode ser fé acreditar, não é? Depois tem a fé emoção fortíssima, não é? A pessoa que alia a emoção com a fé. Depois tem a fé que nós espíritas tanto falamos, né? Essa fé nossa é consciente, né? A fé que Kardec fala conosco que nós temos que ter aí. E por finalmente, né, tem uma fé aí alta que a gente procura ter, é a fé, fidelidade. Essa cura de Jesus, não é? Ela que nós estamos vendo aqui hoje, ela é importante para nós refletirmos sobre ela. Nós pensarmos nisso, né? Porque dá margem para muita coisa dentro da gente, né? Na verdade, todos nós somos cegos, não é? Não de muitas vezes a visão, nós somos cegos aí até no entendimento de Deus, não é? E o mestre geralmente ele tem essa capacidade, né? De nos ajudar aí, de nos guiar, de fazer que nós percebamos a luz. Olha só que coisa bonita, né? Esse é o pastor Nino que fala isso para a gente. Não é? É que, na verdade, existe aí essa possibilidade de nós vermos a luz através de Jesus, através do Evangelho que nós estamos estudando. Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso tempo já passou aqui já, não é? Mas sempre é muito agradável estar com vocês. Principalmente porque é um momento que nós todos, né, nós temos de energização, né? São vibrações que chegam, que nos envolvem, né, que permitem com que nós aí alimentemos o nosso espírito, não é? Com os ensinamentos, com a presença do nosso mestre mais perto, não é? Ele nunca se afasta da gente, mas nos momentos que nós estamos estudando o Evangelho, não é? Esses momentos realmente eles são muito gratificantes. Um bom dia para todos vocês. Que a paz do nosso mestre, que nós possamos aí perceber a paz, que nós possamos aí perceber as bênçãos que constantemente, sempre estão nos envolvendo.